A gente deixava... Quero ver hoje. Não, porque a gente nem pode, lá naquele livro já fala isso, a gente nem pode falar isso, a gente tem que viver como se vivesse eternamente, esquecer que existe morte, viver eternamente. Porque o nosso contrato com a morte está feito. Ele não é contado. Ele não é contado, nem para você ficar, eu vou me buscar hoje. Não existe, né? O contrato é certo, o ano, o mês, o dia, a semana, os segundos. Não importa onde você esteja, não importa se você está saudável ou não, gordo, magro, está lá o contrato antes. E a gente não deve ficar falando o que é isso, viu? Não pode? Vai não, se tu for, como é que a gente fica? Só se tu levar a gente. Aí segue um caminho interior, né? Segue um caminho independente, né? A gente não precisa de ninguém, né? Não, mas eu dei uma palestra aí. Onde que tá? 31? Ali, é isso mesmo. Ah, eu não trouxe, é verdade. Bom, Tu recomeçou, é o 2? Esse é o 3, é o né? 3. Ah, é o 3. Ah, não, 3 não tem. Não, 3 não tem ainda. É o 3. Mas também, ó, a gente tá no início praticamente, ó, esse aqui. Tu vai ficar até que dia ali depois? Oi? Vai fazer o que? De 15 em 15, né? É de 15 em 15. Hoje é o último dia, né? E volta em janeiro. A ideia é voltar. Eu tenho um curso dia 20. Aí volta dia 23. 23. Encerra hoje tudo, né? Não vai ter mais nada. Só o 23. Eu tenho um curso de quarta e quinta. A gente no sábado que vem é a celebração, a última. Sábado No que dia vem. 13. E aí a gente deve encerrar com uma limpeza de chakras, né? Fazer uma limpeza geral nos chakras. Você atende na terça-feira? Normal. Eu tive a minha advogada essa semana e eu falei de você para ela. E ela perguntou se você pode atender ela depois das 18. Ou Na é terça? você? Tem que me ligar então. Tá, você pode ligar. Quanto mais rápido eu ligar, melhor. Porque acho que ela vai ter uma audiência à tarde, na terça-feira, então ela não se pode. Ela só pode terça? Não, acredito que não. Acho que eu vou. Não sei você. Fala para ela me ligar para ela ver. Então tá. O nome dela é Roseli. Tá. Vamos lá então? Vamos lá. Converter-se no ser humano da nova era. É o que está acontecendo com a gente hoje em dia, né? A gente está passando por uma série de processos para se desapegar de um monte de coisa, nada do que acontece por acaso, porque a gente está sendo treinado já para viver numa nova terra. Na verdade, muita gente que vem desencarnando já nesses últimos tempos já vem sendo preparado para isso também, né? Queira Deus que não volte mais. Não, da coluna? Oi? Da coluna? Não? Então, a gente está passando por processos para se converter num humano mais amoroso, né? Num humano mais unido por amor, mais desapegado. Canalização indireta. Camuela, Havaí, janeiro de 1995. Esta canalização indireta foi editada com palavras e pensamentos adicionais, para permitir uma maior clarificação e compreensão da palavra escrita. Saudações, queridos seres humanos. Eu sou Crai no serviço magnético. Nunca duvides, meu sócio, de que estou presente quando sou chamado. Cada vez que me encontro convosco, surge a necessidade de falar a cada um dos que se reúnem nesta sala, pois Crai nunca fala a grupos de humanos. Crai sempre se dirige aos corações individuais de cada um. Assim acontece esta noite, em que Crai surge e diz: vocês são amados com muita ternura. O plano maior, os nossos guias, os nossos mentores, eles se comunicam com a gente através do sentimento, né? Através do coração. Enquanto que o espírito pesado ele vai trazer uma energia mais pesada. Então, muitas das vezes a gente ouve a voz dentro da cabeça, mas não ouve pelo ouvido. E muitas das vezes a gente sente a presença e sente aquela informação
transformação em sentimento. Não é uma palavra indireta, né? É um sentimento que a gente tem uma leve percepção do que aquilo significa. Isso não precisa estar numa reunião, isso acontece o tempo todo, né? Então a ligação desses seres é através do amor, né? Seja ele qual for, que vive na luz, né? Então a comunicação, que vamos assim dizer, do plano invisível com o invisível, muitas vezes é pelo sentimento. Você sente a presença, né, de amor muito próximo, ou cheiro, né, ou um pensamento. E é a intenção de Kraio sentar-se esta noite diante de vós e lavar-vos os pés, pois vocês são realmente os exaltados. Antes de dizer mais alguma coisa a este respeito, permitam-me referir o que está acontecendo nesta sala, neste momento. À medida que se habituam à voz do meu sócio, devem compreender, meus queridos, que a tradução dos grupos de pensamento que estão a chegar até vós fala com a mesma voz que apareceu para dar instruções a Moisés. É a mesma voz que deteve o braço de Abraão, que já tinha o punhal preparado para o cravar no peito de Isaque, seu filho. É o Espírito quem vos fala esta noite, pois estão aqui sentados, escutando e lendo graças a um chamamento prévio. Então, em todo e em qualquer momento, a gente nunca está sozinho, sempre tem alguém perto da gente, né? Nós temos nossos guias, que podem ser familiares, podem ser pessoas muito próximas, pessoas que têm a intenção de auxiliar, né? E os mentores que já são seres ligados a um plano planetário, a um plano universal. O auxílio dele é mais universal, é amplo, enquanto que o guia está mais próximo de você, né? Por isso que pode ser um familiar. Mas muitas vezes a gente está tão para baixo que os guias não conseguem acessar, né? E a gente precisa fazer uma forcinha para poder levar um pouquinho, sair um pouquinho daquela zona que está baixa, aquela zona fantasma, e se levar um pouquinho. Porque se eu quero o auxílio de um guia e eu fico ali naquela mágoa, naquela tristeza, não tem como ele me acessar. Eu preciso de alguma forma sair daquele estado e me elevar, e aí o auxílio vem. E não é que esse auxílio ele vai fazer alguma coisa pela gente, né? Ele pode trazer um sentimento, uma palavra, trazer um auxílio indireto para que a gente pegue aquela pontinha e segue o caminho, né? Não é casualidade que individualmente ouçam ou leiam estas palavras neste momento, pois estão a encher de amor este portal de energia. Convido todos a acompanharem-me com um coro de amor, de modo a que, durante a articulação das palavras que vão ser ditas aqui, ou que se leiam neste momento, o amor se transmita pela via da terceira linguagem, e fala o vosso terceiro olho, independentemente de ouvirem a sua dicção ou não. Esta noite, poder, cura e amor serão transmitidos aos presentes, e tal como acontece com todos estes grupos, há aqui 3 tipos de pessoas. Falamos agora para cada um deles, pois há um grupo de pessoas que chegou aqui já iluminado e preparado para um considerável aumento de energia na sua vida. São aqueles que se aproximaram desta reunião, sentindo-se curados. E é isso que receberão através do seu próprio poder. Esses iluminados, aqueles que vivem no Espírito, né? Então, eles não veem a doença, eles já se veem curados. Eles não se veem sem dinheiro, eles já se veem abundantes. Eles não se veem na dor, eles já se imaginam, eles já se vê a si mesmo vivendo na plenitude, né? Porque a gente tem esse poder de escolha. Eu posso manter uma vibração baixa e viver o resto da vida em cima daquela vibração, ou eu posso mudar aquilo. Então o poder, na verdade, ele está na nossa mão, né? Você pode fazer com esse poder o que você bem entender. Então a gente tem a opção de viver
nas trevas ou na luz, porque não tem mais como ver em cima do muro. Então a gente tem essa opção de jogar fora todo esse vitimismo, essa coisa do coitado, e procurar perceber que nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, né? Que nada do que acontece é por acaso. Mas esta noite ouvirão a verdade e ser-lhes-á transmitida a energia para a cura. São aqueles que, ao regressarem a casa, vibrarão durante 3 dias e terão noites de insônia, pois produzir-se-ão mudanças instantâneas no seu espírito. Estes são muito respeitados, pois estão realmente preparados e dispostos para ouvir estas palavras. É grande o nosso respeito por vós. O segundo grupo presente encontra-se no início do seu verdadeiro caminho, esse doce lugar do qual o Espírito fala e que transformará as suas vidas para sempre. Mas estão aqui para saber mais a esse respeito, em antecipação do que há de vir, e são respeitados por isso. E está correto, visto que estarem aqui por chamamento prévio, o que significa que desejaram estar sentados, fisicamente, na cadeira que agora ocupam com intencionalidade. Então, querendo ou não, não se preocupem com as pessoas que são próximas a vocês. Se essa pessoa está perdida, se encontrou um caminho, porque cada um, conforme o seu tempo, já está sendo guiado, já está sendo traçado o caminho. Ninguém vai ficar esquecido, né? A única coisa que a gente pode fazer é projetar amor à nossa maneira. O que a gente não pode é ficar preocupado, achar que eu estou buscando, estou muito à frente, essa pessoa está para trás. Não, mas Deus, ou o universo, ou os mentores, eles estão, de uma certa forma, também olhando para as pessoas. Só que respeitando o espaço e tempo de cada um, o momento de cada um. De repente, a minha mãe não está preparada no momento, né? Mas daqui a 3 dias, 3 anos. E isso também engloba também para os desencarnados. Também engloba para os reinos, né? Então vai ser muito comum daqui por diante as pessoas que a gente conhece, de uma hora para outra ela querer seguir um caminho diferente. Ela segue um caminho, onde ela for uma coisa na praia, sabe? O final de semana inteiro e o dia inteiro, e ela larga tudo isso e vai seguir um outro caminho. Vai seguir um caminho de oração, vai seguir um caminho onde ela vai buscar, onde ela vai procurar entender a energia dela, entender o caminho dela, o que é ela, para onde ela vai, para onde ela foi, para onde ela deixou de ir. Então, isso tudo vai acontecer por quê? Porque existem pessoas que esse primeiro grupo que já está indo na frente, né? Está buscando, está colocando como prioridade esse tipo de coisa. Então são essas pessoas que estão indo no primeiro grupo que elas não reclamam do tempo, por exemplo. O tempo. Que as pessoas falam, as pessoas afirmam, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo. Não é que não tem tempo, é que a pessoa coloca como prioridade aquelas coisas que ela escolheu. Tempo tem. Agora, o que é prioridade dentro daquele ciclo de tempo, né? Então, é como se a gente fosse traçando um caminho e as pessoas perdidas elas fossem encontrando aquela trilha e seguindo o caminho. Né? É como se a nossa energia puxasse isso. O terceiro grupo é composto por aqueles que vieram porque tiveram que vir. Em nada existe acaso, né? Em absolutamente nada existe acaso. Então, as coisas elas são tão rápidas que uma pessoa que está perdida, por exemplo, ela passa ali na Santos Dumont, uma segunda-feira à noite, ela vê aquela fila quilométrica, ela para, sem entender o porquê, e entra naquela fila e a vida começa a mudar. Todo o karma dela passa a ser transmutado, né? Aquela energia pesada que ela venceu em vidas passadas, essa energia ela é retirada do emocional, e aí a vida começa a andar, começa a melhorar, e ela vai, de uma certa forma, auxiliando outras pessoas, até mesmo indiretamente, sem falar nada. Né? É uma corrente. Talvez tenham vindo por sentido de obrigação em relação ao amigo, ou se encontrar com alguém a quem não desejavam deixar sozinho esta noite. Uma coisa é certa, quando chega um momento,
Não tem como você negar. E quando você problema transpessoal, quando o teu espírito ele diz, é hoje o bicho pega, hoje você vai mudar a tua vida. Então o que acontece? O universo ele vai conspirar ao favor e vai acontecer tudo. Vai morrer gente próxima a você, vai cair um avião na tua cabeça, vai acontecer uma série de coisas, você vai indo embora, sabe? O teu relacionamento ele vai acabar, você estava estável no relacionamento, e aí você ficou ferrado sem dinheiro. E aí, um novo caminho ele é traçado. Por quê? Porque aquele ego que estava até então sendo maquinado, traçado, ele deixa de existir. Quando você está no fundo do poço, você abre a tua mente, a tua visão para outras opções, né? E esse momento pessoal, ele não é uma vez só. Tem aquele momento que aconteceu comigo, aconteceu com vocês, a gente está aqui hoje porque teve aquele primeiro momento. Mas é como se houvesse iniciações, sintonizações, né? De tempos em tempos. A gente está sempre traçando novos caminhos ou harmonizando melhor o nosso caminho. Eu, por exemplo, teve uma época que eu estava morando com um amigo meu e eu estava completamente perdido, né? Totalmente perdido. E aí esse meu amigo ele estava indo conhecer a Rosa Cruz. E por acaso, ele me chamou para conhecer a Rosa Cruz. Só que quando a gente estava sem dinheiro naquela época, a gente ia a pé para conhecer a Rosa Cruz. Isso tem uns 10 anos. E aí a gente deixou de ir. Né? Morava na Nova Sintra na época, e a gente desceu o morro para conhecer uma outra casa, que era a Casa da Luz, até então. Isso era uma segunda-feira. Então, dali por diante, tudo mudou. Tudo mudou. Uma série de informações foi chegando até a mim, né? Pelas pessoas que coordenam aquela casa, e muita coisa mudou. Isso pode acontecer no centro espírita, no centro de Umbanda, isso pode acontecer numa casa de candomblé, no centro budista, na messiânica, né? Até na igreja evangélica, porque todas elas têm o seu papel. Então, quando a gente está no fundo do poço e fala, chega, agora cansei, o que eu posso fazer? Aí você vai passar a colocar como prioridade as coisas que você precisa resolver. Né? E aí, você dando esse primeiro passo, o universo se une a essa sua intenção e a coisa começa a caminhar. Mas toda vez que você estagna, que você para, o universo já vem no fluxo dele e te impulsiona a caminhar. É por isso que dá aqueles trancos, aqueles problemas, né, aquelas dores, que a gente, de uma certa forma, estacionou. Né? A gente não está aqui para ficar parado. Talvez sintam apenas curiosidade. A esses, meus queridos, nós dizemos que são tão amados como qualquer outro ser humano que exista sobre o planeta. Esta noite não se fará nenhum juízo sobre a sua consciência, sobre as razões que os trouxeram aqui, ou sobre a sua intencionalidade. Se permanecerem abertos e receptivos, receberão informação. Não precisam de acreditar em nada do que se diga. Permitam somente que as sementes caiam nas vossas mentes, pois algum dia elas darão frutos. Isso garantimos. Devem saber que nada do que ocorrer esta noite vos prejudicará. Ou seja, o que você leu, o que você ouviu, guarda ali e segue o teu caminho. Um dia que vai ser útil. Não fica preocupado em gravar um livro todo na tua cabeça, ou querer entender, né, a todo custo aquela. Porque de repente o teu cérebro não está naquele momento preparado ou aberto, sei lá, para entender aquele processo. Você vê que tem um monte de gente que não consegue ler esse livro. Isso também acontece quando certas coisas acontecem na nossa vida, né? Não é para a gente ficar ali chorando, ficar ali se remoendo, se corroendo, se martirizando. Vê o que aquilo ali significa e pega aquilo e segue. Não para, né? Não fica parado. Porque se você parar, você para o planeta. E sem você o planeta não gira, não vive. Né? Craio deseja dizer a todos os humanos aqui presentes que são conhecidos pelos seus nomes. Conhecemos o vosso nome terreno e o vosso nome angélico.
sabemos por que estão aqui. Conhecemos o vosso caminho e essa é a razão por que respeitamos tanto a todos e a cada um de vós. Ou seja, você não é quem você acha que você é, você não é esse nome. Esse nome, ele só identifica você aqui no corpo. Mas, universalmente falando, você nem é reconhecido por esse nome. E sim pela luz que você porta, né? Pela luz que você é. Isso é uma coisa aqui para mim. Então, essa identificação com o nosso nome, com os nossos afazeres, sabe? Com o nosso trabalho, a identificação, não estou dizendo foco, a nossa prisão, o nosso apego no relacionamento, o nosso apego numa empresa, num filho, num casamento, isso tudo faz com que a gente esqueça, naquele momento de apego, a nossa linhagem espiritual. Porque tudo aqui é parte do jogo, tudo aqui é um teatro, né? É só um teatro só. A gente não deve se prender ao personagem. Ele falou, né, que o Espírito mesmo, a gente não deve se prender nem o que é nosso, quem diz que o corpo é nosso, não é? E a gente não deve se prender desde o corpo. Né? A gente não é o corpo, a gente não é a nossa casa, essas coisas, elas manifestam a nossa energia, né? É claro que se você estiver bem, a sua casa vai estar bem. Sim. Se você estiver bem, o teu corpo vai estar bem. É aquilo, mente sã, corpo são, né? Então, mas o que acontece, a gente falando de desequilíbrio, é que a gente se apega à coisa, né? Vemos e sabemos quem são, enquanto estão sentados aí nessas cadeiras. Mas também nós somos vistos claramente, pois quem tiver visão pode ver como a aura do meu sócio muda de corpo. Isto por si só demonstrará que o Espírito vos fala através do amor do grande sol central. Nesta clara energia abundarão as mudanças por via da tradução desta noite, ou seja, do que vai ser dito, lhe quero traduz o que Craio lhe transmite. A informação de Craio é aquela que mudará a doutrina de qualquer organização, não mudará o lugar ao qual acodem para adorar, não mudará o amor que possam ter por qualquer mestre ascendido. Trata-se simplesmente de informação sobre a nova era e sobre os dons que ela traz consigo. Quando a humanidade despertar realmente, não, porque tem gente que fala, eu despertei, você despertou, só despertar você não estava mais aqui, né? Você só teve consciência de algo e está seguindo isso, né? Não está mais tanto aquela obscuridade. Mas tão logo a humanidade, ela vai, ela está passando por esse processo de mudança, né? Ela está percebendo que o caminho é o interno. Então, quando isso acontecer, vai ser quando essas organizações, essas religiões, elas vão ruir, né? Porque a gente vai seguir um caminho independente. É aquilo que o Gasparetto tanto prega lá no espaço dele. É seguir um caminho independente, um caminho onde você segue o seu espírito, né? Porque Deus não está no tempo. Mas no momento que a gente vive, é necessário, de uma certa forma, um local como uma igreja, uma religião, para que você entenda o processo, para que você receba uma informação, né? Mas tão logo tudo isso não vai ser mais tão necessário. Trata-se simplesmente de informação sobre a nova era e sobre os dons que ela traz consigo. Alguns já estão a receber o amor e notam uma medida que flui na sua direção. Ó, meu querido, nós sabemos quem tu és. Sabemos das provas por que tens passado. Conhecemos os teus pensamentos. Bom, os nossos mentores kármicos, quando a gente encarna, nós temos esses mentores kármicos. Eles sabem tudo que a gente está passando. Eles sabem. Não há intervenção, porque senão também não tem graça, né? Imagina se cada chororô nosso, a espiritualidade, ela intervém. Ela intervém, mas não do modo que a gente entende.
toda vez que a gente abre o nosso coração, o auxílio ele vem, só que não da forma que a gente tanto prega, né? Então esses mentores kármicos, esse grupo kármico, eles sabem o que você está passando. Não adianta você rezar pedindo ajuda, porque ele sabe que você está passando daquilo. Só que é você que precisa entender, passar por cima disso, responder isso, né? Tanto é que quando você ora, as coisas mudam, mas não é que veio o auxílio veio. De uma certa forma você se abriu, de uma certa forma você trouxe o teu espírito através da oração, e você fez alguma coisa acontecer. Você fez por onde? Você se movimentou, né? Não ficou mais naquela zona de ostracismo. E essa é a razão pela qual te respeitamos assim, pois tu mesmo escolheste por planificação estar aqui esta noite, como guerreiro da luz. Então a gente praticamente planificou passar por certas coisas, né? Nada do que a gente passa por aqui é acaso. Não é que isso é destino ou predestinação. Então, há certas coisas que a gente passa e a gente fala: por que está passando por isso? Por que eu passei por isso? Por que aconteceu isso? Será que Deus não olhou por isso? Será que Deus não tem pena? Na verdade, Deus não tem nada a ver com o que você passou. O que você passou, está passando, foi uma escolha tua. Então, você tem um pé na cozinha, né, no teu karma, e você planificou passar por certas situações. Por que a humanidade ela tá doente? Porque ela mata os animais, né? A humanidade ela não está pagando, ela está respondendo pelo mal que ela própria cria. É como se a natureza ela se vingasse, vamos assim dizer. Não que a natureza se vinga, né? Porque você mata um animal, você se alimenta dele, por exemplo. E você fica doente, porque você, para ter energia para se alimentar, você optou pela morte, pela agressão. Do mesmo modo, quando a gente agride, quando a gente pensa por covardia mal do outro, né? Pela maledicência, pela maledicência, quando a gente fala mal dos outros, né? Não que nós tenhamos que ser santos, não é isso, mas é viver o caminho de justiça, né? Aquilo que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro. Porque, via de regra, as pessoas elas guardam um puta rancor de coisa do passado, e de repente nem foi tão ruim assim as coisas do passado, e ela fica remoendo aquilo, fica remoendo, sabe? E nessa coisa de remoer, ela não vai pegar um pelo pescoço. O cosmo vai aparecer, ela pega pelo pescoço. Então, a gente percebe que aquilo que a gente tem, a gente mesmo que cria. Se a gente voltar naquele modelo lá da iluminação que eu falava no início, em vez de jogar tudo isso fora e se libertar desse tipo de coisa, seguir um caminho, né? Largar esse drama, largar esse rancor, essas raivas, até dar um soco um pouquinho na almofada seria bom, para libertar o coração daquelas energias, né? Mas se perdoar, procurar se aceitar como é, né? A vida seria um pouco mais fácil, um pouquinho só, mas seria. Calunga fala bastante isso. A gente ouviu o Calunga, ele fala bastante isso, né? Calunga, né? O Calunga, nossa, ele explica muito sobre isso, né? Que ele mesmo fala que ele é um espírito, né? Ele é um espírito, né? É um Exu, E ele fala que se ele soubesse que era mais fácil, né? Seria bem mais fácil se ele soubesse tudo para a gente poder estar aqui, né? Que as pessoas, olha, só de ouvir ele, eu acho que você às vezes não precisa nem sair de casa para aprender nada. Se você está aberto, né? Se você está aberto. Porque quem não está aberto não consegue ouvir as coisas. Mas você sabe que a gente está nesse momento, né? Eu estava conversando com uma amiga ontem, a gente está nesse momento de... É claro que tem muita gente que está precisando buscar, sair de casa para buscar, mas ela chegar no momento da gente buscar dentro, explorar lá dentro. Porque às vezes eu tenho a impressão que ler um livro te tira do foco. Você sai do interior, você não consulta mais o teu interior. E aí, de repente, aquele livro está te tirando do foco principal, do grande objetivo. Porque você não tem que seguir aquilo que alguém escreveu, né? Você
tem que seguir o que está aqui. Porque de repente, uma frasezinha do livro, o livro tem, sei lá, 150 páginas, mas de repente uma frase da página 25, ela já entra em você e faz uma mudança, né? Enquanto que você quer ler da página 1 até a página 150. E às vezes tem que ler 10 vezes porque eu não entendo nada. É verdade. E não é o momento de você entender aquilo, né? Foram vocês que escolheram o caminho duro, nascer biologicamente neste planeta com o objetivo de aumentar a vibração dele. Escolheram passar por isto uma e outra vez, e sei onde tem estado, pois as faixas de honra mostram-no com clareza, mesmo enquanto estão aqui sentados. A gente precisa ter um pouco mais de alegria, né? Mas, na verdade, a gente está bem cansado de viver aqui. A gente está bem cansado. De encarnar, desencarnar. E é por isso que as pessoas estão um pouco frustradas, né? É por isso que as pessoas elas estão com uma face de tristeza. Porque já é chegado o final do ciclo, né? Então já não é mais necessário você retornar mais para cá, a não ser que você tenha ainda uma sintonia muito forte, está muito apegado com as coisas. Mas, via de regra, a gente já está pronto para ir embora já. Que aquele que já se libertar é embora mesmo. É embora. Né? As vidas passadas, acaso esta noite tem consciência do vosso grupo kármico, meus queridos? É possível que estranhem e se surpreendam, pois estão aqui fingindo não se conhecerem uns aos outros. A gente já se conhece já, por exemplo, há muito tempo, né? A sua querida mamãe, você também conhece há muito tempo. As pessoas que estão próximas a você, de repente seu filho já foi a sua mãe, né? De repente a pessoa que você vai agora, a hora que você foi embora, você esbarra aí, ombro com ombro, de repente foi um irmão seu na vida passada, né? A vida ela é bem ampla e a gente está buscando essa harmonia universal, buscando essa harmonia com o nosso espírito, com o nosso interior, vendo no outro espelho, né? Buscando essa harmonia com o outro, porque a gente não vê isso na gente. Então, as situações que acontecem ao nosso redor é para fortalecer, para que a gente entenda esse processo, para que a gente, no agora, a gente se cure. Que se a gente está aqui no planeta, nós somos curadores, só que de si mesmo. De si mesmo. Né? Pois nesta mesma zona, ou seja, Havaí, há imensos anos que são difíceis de contar, fizeram parte do grande continente chamado Lemúria, e cada um dos que se encontram em estado de iluminação nesta nova era deste planeta foi um xamã, um homem santo, um sacerdote ou sacerdotisa. Assim, pois, esse é o vosso caminho. Como grupo voltam a reunir-se agora, talvez não por muito tempo, pois cada um seguirá o seu próprio caminho na nova energia. Pensamos que poderiam sentir-se interessados por saber quem são, pois todos os presentes têm uma notável linhagem sobre este planeta. Não é uma casualidade que o grupo se reúna, agora para ouvir as advertências do Espírito. Libertem-se do medo da iluminação. Esse medo não serviu de nada a alguns quando estiveram aqui, na Lemúria. A verdade é que tiveram de enfrentar a conclusão da existência, pouco depois de se terem iluminado. E o medo de que isso possa voltar a acontecer vê-se nos vossos rostos, por assim dizer. Trata-se de um medo muito real, através do qual devem passar esta noite. É o medo seminal, derivado da perseguição de que foram alvo, aparentemente pelas mãos do próprio Espírito, pois a Lemúria, que foi a vossa civilização, foi extinta já há muitos anos. Mudanças na Terra. Assim, pois, vos damos as boas-vindas, de novo, e respeitamos a vossa presença. Para aqueles que se encontram neste lugar, a que chamam Havaí, dizemos, sem pretender gerar medo em nenhuma outra alma humana, mas para gerar amor, dizemos que aqui mesmo a Terra se encontra em construção. Quando o CRAI trabalha para alterar a rede magnética, podem estar certos de que a Terra também mudará. Falaremos disso mais à frente nesta canalização.
A terra faz parte do todo, tal como os humanos, e ambos têm de mudar para facilitar a própria consciência. A terra não está morta, não é sequer algo estéril e rochoso. Tem essência e também deve mudar juntamente convosco. Assim é numa zona como esta que vos dizemos. Não decorrerá muito tempo até que se produzam agitações e movimentos na terra. Dizemos a todos e a cada um que não devem sentir nenhum tipo de medo por causa disso, pois, enquanto percorrerem nesse lugar doce, que é o vosso próprio caminho, encontrar-se-ão no lugar correto e no momento adequado. Se alguns perderem objetos devido a esses acontecimentos, não lamentem, pois o mais importante é a essência. Estarão vivos e com o vosso próprio eu superior, de tal forma que se sentirão em paz. Erguer-se-ão aqui como faróis, para aqueles que experimentam medo, e poderão consolá-los com o vosso conhecimento e iluminação. Se oferecemos esta informação, não é para amedrontar ninguém, pois as crianças que se encontram aqui esta noite serão salvas. É com respeito que tais mudanças ocorrem neste planeta. Permitam-me falar agora do ser humano da nova era. Desejo oferecer uma imagem, pois o amor foi intensificado por vós nesta sala. Trata-se de uma imagem relacionada com os atributos do novo ser humano. Ó, meus queridos, por vezes permito que o meu sócio vos veja tal como eu vos vejo, ainda que ele me tenha perdido, que não faça com frequência, pois isso cansa-o. Cada um de vós é magnífico e está prestes a ser mais magnífico ainda. Os atributos do ser humano da nova era. Permitam-me expor os atributos do ser humano da nova era. O ser humano da nova era é aquele que tem uma dualidade debilitada. A dualidade, tal como a vem, crai e o espírito. É o nome que se dá à barreira existente entre vós, enquanto seres humanos e o vosso próprio Deus superior, que individualmente também são. Em certas ocasiões, pensam em Deus como se fosse algo à parte, mas a verdade é que, tal como Craio, fazem parte do conjunto, e quando cocriam, fazem com o Espírito, com os guias e vós próprios, assim. A dualidade debilitada é o atributo do ser humano da nova era. O véu levantou-se ligeiramente para poder ligar-se mais fortemente com o vosso eu superior, e devido a ele são possíveis os atributos que abordarei em seguida. Pois o ser humano da nova era é aquele que teve a oportunidade de ver a nova energia e de ficar desprovido do seu karma. Por isso pode deixar de lado esse karma, seja ele pesado ou leve. Isto, que é a primeira fase, permite que todos os outros atributos encaixem no seu devido lugar. Bom, o que está querendo dizer é que todos aqueles que estão perdidos encontrarão o seu lugar próprio, né? Ou seja, encontrarão o seu superior. Então, todo mundo então será recolhido, todo mundo será visto, todo mundo será unido, vamos assim dizer, resgatado, porque está todo mundo perdido, né? É por isso que dizer que o reino dos céus é dos mansos. Por quê? Porque aqueles que estão doentes, eles vão encontrar cura. Somos nós, né? Então ele está dizendo que até nós que somos debilitados, a gente vai sim ter uma chance, né? Que não vai ficar ninguém para trás, né? Absolutamente ninguém. O seguinte atributo é uno em responsabilidade, mas tem duas partes. Isso tudo aconteceu porque a gente já vem trabalhando no karma, porque a gente vem encarnando e desencarnando, né? Então é em cima disso que as coisas estão acontecendo, que vamos dizer que essa chance que vem acontecendo com a transição, ela vem acontecendo, ela vem desencadeando, né? A primeira parte é a visão global. O ser humano da nova era sente-se totalmente responsável por tudo que acontece na sua vida, o que significa um conhecimento intuitivo
de estar perante algo que Ele mesmo planificou. Bom, a gente precisa então parar de olhar para o próprio umbigo e olhar mais o planeta, né? Como um todo. Não é carregar a dor do outro, mas procurar ajudar sem assumir o problema do outro, não pegando para você. Só entrega a vara para ele que se vira, né? Agora, se ele não estiver aberto, aí nem a vara vai querer, porque como nós somos mimados, a gente quer a vara, quer a pesca, né? E aí não é assim que funciona. A vara ali, o anzol, a isca. A isca. E o peixinho. Frito já, né? Frito. Então, É uma pedra. Ah, mas às vezes você quer dar a vara, a pessoa fala assim, para que eu quero isso, né? Estou muito bem assim, não é? Então você, né, deixa com lá, né? Recolhe a vara. Quando você tenta explicar, parece que já está. Nossa, a pessoa vem com pé. Não é verdade? Tem bastante gente que chega. Não é? Ultimamente não tem chego, não. Ultimamente tem chego, assim, bastante gente que mudou de religião. e religião. Porque aquelas pessoas que seguem religião, Sim, né? E mudar, isso aí daquela que aquela dá uma porcaria, isso aí daquela que aquela dá uma porcaria. Onde mesmo foi na minha casa, a mulher. Eu falei, você não tirou nem um pouquinho assim de nada daquele lugar que você ficou? Aquelas pessoas, eu falei, meu Deus. Ela falou, não sabe que lá em Portugal é muito gostoso de passear? Toda vida, né? Uhum. Porque não dá, né? E tu vê que a pessoa já tem 50 e poucos anos. Não é isso, né? Não. Então a gente realmente, esse negócio da vara é uma vez só. Mesmo os filhos da gente, né? Nem eu que tenho meus filhos. Uma vez só, porque se eu der a vara 3, 4 vezes, eu apanho com a vara. Né? Então a gente tem que estar bem consciente, né? Vamos primeiro pescar, né? Pescar bastante. Pescar dentro. Pescar bem para ver se é realmente aquilo, né? Então a gente tem, em todo dia, e nesse momento que a gente passa no planeta, a oportunidade de viver uma nova energia, né? De viver uma coisa diferente do que se vive essa perdição toda aí. E também se ver como responsável, perceber que você e Deus é uma coisa só. E que tudo que acontece na tua vida, você é responsável por aquilo. Não existe acaso em nada, né? Então ele fala isso também, de cada um de nós sair da sua casinha, e expandir mais, né? Sair daquela coisa do ego, sair daquela coisa, sabe? Ler o livro, depois de trabalhar, depois de almoçar, depois de estudar, não, sair disso e ampliar. Por exemplo, como ela falou da religião, se eu sou de uma religião, eu vou procurar frequentar outras, vou procurar estudar outras. Né? Vai entender tudo, né? Então eu vou globalizar a coisa, vou ver todos como sendo uma coisa só. Não importa, se você tem uma fé e acredita nesse invisível, esse invisível é um só. Não tem dois invisíveis, né? Porque Deus ele criou tudo, até mesmo a parte que a gente fala do inferno, do capeta, do diabo lá, mas foi Deus que criou, não existe dois. Não existe dois, existe um. O que a gente acha que é o mal é a gente, né? É a gente que produz, é a gente que quer. Se eu morrer, eu só vou para o inferno. Vai para o inferno se tu quiser, mas o céu existe, né? Agora, tu vai para o céu, eu não sei, porque aí é a sua mente, né? A minha neta é tão bebezinha ainda, né? Ela já fala, vovó, céu sim, mas inferno eu acho que não, inferno é o que você faz. E é mesmo. Então a gente está tendo essa oportunidade de se limpar, né? Aqui no planeta. Isso já vem acontecendo com o cara, né? Mas a gente está tendo a chance de se limpar totalmente. Por isso que estamos acelerados, porque a gente passa por coisas que a gente reclama, chora, mas faz parte do processo. A gente criou tudo isso. Do crescimento. Vocês não estão predestinados a fazer nada. Podem ter a vossa própria vida e acontecerá o que escolher. Planificar antecipadamente as janelas de
que tem várias portas, né, que são várias salas. Então imagina, a vida do planeta é isso. E você escolhe o que você quer. Tem a porta da paz, tem a porta da abundância, tem a porta do rejuvenescimento, né? Cada porta tem uma plaquinha. Então você pode abrir, você pode escolher qualquer porta, abrir ela e escolher o que você bem entender. Mas escolher mesmo, acreditar mesmo. Que via de regra, o que a gente faz? Utiliza mal o pensamento. A gente só abre a porta, mas tem medo de entrar, né? Tem medo de assumir a coisa. A gente se vê muito pequeno, né? Por isso vieram. Considerem o seguinte: estão aqui interessados em ouvir ou em ler estas palavras, porque assim escolheram. Sei que tem havido qualquer predestinação. Esta visão geral de responsabilidade significa que? Significa o seguinte, que tudo o que está acontecendo, que vem acontecendo, todas as pessoas, elas planificaram isso. Não foi isso que ela falou no início? Que você tem o segundo certo, o horário certo de morrer, né? Então, não é predestinação, é uma planificação. Então você planificou tudo isso. Nada acontece por acaso. Quando eu entro no humano, eu entro no desespero, né? Se acontece alguma coisa, que eu acredito que aquilo foi ruim, eu entro no desespero. Né? Eu saio do meu estado de iluminação, eu saio então do meu estado de plenitude. Mas aqui já estava tudo já pronto já. Eu acredito que tudo já está, como a gente está aqui agora. Eu sempre acredito nisso. Uhum. Eu acredito. Porque eu acredito assim que nós não conseguimos criar nada. A gente não cria nada. Nós temos assim, para mim a nossa vida é um livro, né? Deus todo dia vira a página, não importa os trilhões de filhos que ele tem, ele vira a página e vamos viver aquilo hoje. Amanhã a gente não pode nem se preocupar, porque a gente nem sabe se a nossa página vai se virar. Isso eu sinto bastante, porque na hora que a gente começa na meditação, essa parte interior, eles mostram muito isso para a gente. Uma coisa que faz bem para mim, pode fazer bem para você, né? Fazer para ela. Então a gente fica observando, isso está bom para mim. A pessoa fala assim, olha para você e fala assim, nossa, você está bem, né? Você, que nem para mim, vou falar de mim mesmo. Você passou por uma dificuldade tão grande, você está ótima. Eu estou ótima, de verdade, mas por quê? Você está um tempo aprendendo aquilo, que aquilo tudo existe, né? Uhum. O próprio neto meu falou isso para mim, vovó, por que eu vou sofrer se é a natureza que agiu? Ele é um menino, ele é uma criança. Ninguém é vítima de nada, né? Ele falou isso para mim e parou de chorar, nunca mais chorou. Ele chorou 3 vezes. Chorou muito feio. Eu fiquei assim, eu não sabia o que fazer. Ele estava chorando e falou isso. A natureza agiu. Quem sou eu? Então, quem sou eu? A vovó, Nenhum de vós é vítima de nada. Nada nem ninguém vos fará absolutamente nada. Devem compreender que, embora não sintam desse modo, foi por vosso próprio desígnio e escolha que experimentam este período de aprendizagem. Então, por isso que mostra que está reclamando, né? Não decide reclamar de nada, porque não existe vitimismo de nada. Nas vossas vidas terão lugar muitas coisas que vos farão deter e pensar: por que me ocorreu isto? A resposta será encontrada através da intuição. Como planificaram essa resposta há imenso tempo? Ela já se encontra no nível celular, à espera de que seja o vosso próprio discernimento a encontrá-la. Então você já tem a resposta e a cura dentro de você, tudo que você passa, já está ali. Intuitivamente você acessa isso. Né? De repente é uma situação de desapego. Então você aprende a desapegar. Né? Cada um tem uma qualidade dentro disso. A segunda parte da responsabilidade é algo que talvez não tenham pensado até agora, mas devem recordar, uma vez mais, que Caio, através do Espírito, vos disse o seguinte: vocês são responsáveis pelo planeta. Talvez tenham pensado neste planeta simplesmente como um veículo da vossa natureza humana,
quer dizer, algo por onde caminham, onde respiram e desfrutam. Nada poderia estar mais afastado da realidade, pois Caio está aqui para alterar o planeta. A rede magnética não é mais do que uma peça, uma parte do que faz funcionar a nossa consciência. Como tudo isto está vivo e tem essência, é importante saudarem este planeta com grande responsabilidade, dizendo: estou aqui contigo e tu comigo para a nova energia, e juntos mudaremos a vibração, em conjunto como um todo. Assim, a partir deste ponto, é importante que ao começarem qualquer meditação, recordem esses fatos. Utilizando o modelo de muitos dos antigos, saudem o céu, saudem a terra, saudem os ventos e as águas. Antes de meditarem, respeitem o ato de estarem em comunhão com esses elementos. Ofereçam esse respeito verbal por fazerem parte do conjunto, do todo, pois o não pode existir sem o outro. O sistema só está completo quando respeitam e se responsabilizam por ele. E acreditem-me, meus queridos, quando começam a fazê-lo desta forma, também são respeitados por ele. O sistema irá abrigá-los e mantê-los a salvo. Falamos inclusive daqueles que empreendem longas viagens para saudar as mesmas águas sobre as quais farão tais viagens. O novo ser humano é um dos que está capacitado. Já utilizamos esta palavra, o que significa que uma dessas capacidades é a co-criar. Este é, talvez, um dos dons mais elevados dessa nova energia. Pois co-criar significa que vocês, o Espírito, e os outros humanos que vos rodeiam, são os criadores da sua própria realidade. Talvez isto pareça um paradoxo, pois foi dito que devem co-criar só para vós próprios. Porém, quando alguém começa a co-criar para si próprio, afeta positivamente quem o rodeia. Revejam a parábola do poço de alcatrão, previamente publicada, livro 2 de Caio, para saberem o que estamos a falar. Esta é, pois, a forma como funciona a cocriação. Você cocria para si mesmo, mas outros são afetados e ajudados. Alguns deles são, inclusive, iluminados. Tudo isso só porque cocriou para si mesmo. Há vários atributos da cocriação que devem relacionar com a vossa cultura, para melhor poderem compreender essas coisas. O primeiro é a abundância. O Espírito utiliza essa palavra com o significado de suficiência, numa base cotidiana. Ora, se vocês estão sempre no agora, também cada dia está. Suficiência, portanto, significa suficiência para a vida, tal como se vive no agora. Isso é abundância. Acaso a definição de um ser humano rico seria diferente de uma suficiência para toda a vida? Embora esta seja uma das novas ideias mais difíceis de compreender, é algo que efetivamente podem compreender. Ao grudarem-se com a intenção... Ao graduarem-se com a intenção de receberem o implante neutralizador como humanos da nova era, começarão a aprender como criar a própria abundância. No passado, utilizamos o exemplo da ave, mas talvez ache o exemplo demasiado simplista. No entanto, meus queridos, apesar de a ave despertar com apetite, a primeira coisa que faz é pôr-se a cantar. Ela sabe que tem abundância e sustento, pois co-criará o seu alimento numa base diária. Não se preocupa com a proveniência do alimento, pois sabe que se alimenta diariamente. Habituou-se a isso, e que as suas necessidades serão satisfeitas. É o maná, é aquela coisa, Deus provê. Está vendo a Bíblia, né? Não tem mais, pois eu sou contigo. Então, o nosso papel é apenas crer, é permitir que coisas se manifestem. Não é você ficar lá jogadão, não é isso, né? E deixar a coisa cair do céu. Não, mas você tem a confiança plena no universo.
a confiança plena no universo. Você acredita de corpo inteiro, né? E que você é filho de Deus perfeito. Então você é tão perfeito quanto Ele. Tão perfeito quanto? Porém, alguns dizem, sim, mas como se pode comparar uma árvore com um ser humano? Ao fim e ao cabo, os seres humanos têm intelecto, inteligência e tendem a preocupar-se. São muito diferentes das aves. E eu, querido ser humano, digo o seguinte: a capacidade que me leva a saber que o intelecto e a inteligência se preocupam por si também me permite compreender que o intelecto e a inteligência se preocupam contra si. Voltamos a dizer que o intelecto sem intuição é o vosso inimigo. Podem intelectualizar-se até a morte, até a doença e ao seu desequilíbrio, mas só quando isso se combinar com o plano espiritual, com a intuição e com o eu superior. Quando a natureza intelectual e a inteligência se combinarem com o eu espiritual, isso significará o equilíbrio do humano da nova era. Esta tríade que surge aqui, intelecto, inteligência e eu espiritual, é perfeitamente clara para aqueles que novamente veem tudo isto no poder do 3. O segundo atributo da cocriação, que devem relacionar com a vossa cultura, para melhor compreenderem essas coisas, diz respeito às relações. Nem é preciso dizer que, por vezes, este atributo é o mais difícil. Falamos das relações de todo tipo, de mães e filhas, de pai e filhos, e de relações entre sócios. Todo o âmbito das relações vos foi oferecido como próprio. Então ele diz que no primeiro atributo a gente precisa confiar mais no universo, como o pássaro confia, né? Ter mais fé. E se abrir para receber. Então, você pode utilizar o intelecto, né? Em cima do intelecto, você vai saber trabalhar melhor com a inteligência, você vai saber como atuar melhor, né? E o intelecto e a inteligência, você vai ser mais intuitivo. Ou seja, se você vai nem muito intelecto e nem muita intuição, você vai equilibrar intelecto e intuição, né? O segundo atributo, ele diz para você perdoar mais, não trazer tanta coisa das pessoas que são mais próximas. Por quê? Porque a gente quer se vingar, quer ter para mostrar que tem, né? Quer esfregar na cara do pai e da mãe, aquele puxão de orelha que ele deu na nossa infância e que está marcado até hoje. Então, por isso que a gente compra o remédio deles, né? Que é para mostrar que a gente pode comprar, né? Então ele diz que esse não é o caminho. Esse não é o caminho, né? Porque a gente é birrento, né? Quem falar aqui do sócio, se a gente quebra o pau, a gente já vira a cara, já entra toda uma parte de orgulho e vaidade, né? E é onde quebra tudo. Cada vez que experimentar dificuldades neste âmbito, convido a co-criar sua própria forma de sair delas. E ao fazê-lo, observe como a situação muda. Repare na reação do seu companheiro ou companheira. Ou seja, cuca fresca, deixa pra lá. Não fique preso ali, não fique ali, né? Foda-se. A pessoa quer morrer, né? Quando tu... Nossa, quando tu não tá... Você quebra a pessoa. Isso é trabalhar com amor, né? É que nem naquele filme de relacionamento que um fica correndo atrás do outro, um fica correndo atrás. O que corre cada vez mais, né? Porque aquele que mais tem, mais será dado. Aquele que o pouco que tem, até o pouco que tem, mais tirado. Então, tem que haver esse equilíbrio, né? Porque isso é magnetismo, né? Tem que haver esse equilíbrio. E ao fazê-lo, observe como a situação muda. Repare a reação do seu companheiro ou companheira. Neste âmbito, espero verdadeiros milagres, sempre e quando esteja disposto a aceitá-los. Alguns dos presentes ainda estão à espera de encontrar o parceiro ou a parceira adequada. Não, vamos dizer em certo ponto que não existe, né? A princesa encantada, o príncipe encantado não existe, mas existe uma pessoa afim. Existe então 7 milhões de pessoas afins de você, né? Porque se você muda o seu pensamento hoje, você vai atrair X pessoas que é semelhante ao seu pensamento.
A hora que você muda é a mesma coisa. Então não adianta você reclamar depois de 6 meses, né? Que está uma bosta, que está isso, que está aquilo. Porque você atraiu aquilo que você vibrou. Então não adianta atrair pelo pensamento e depois fantasiar uma outra coisa. Que é o que geralmente acontece, né? Geralmente acontece. Por quê? Porque a gente não tem o pé no chão, não tem foco. Fica com aquele amor platônico, né? Aquela paixão pelo galã da novela, fica fantasiando aquele relacionamento com aquela pessoa que já estaria há 30 anos, vai para frente, aquela porra. Porque ou a gente fica preso demais no relacionamento, ou a gente é carente demais, não tem um equilíbrio. Ou ri demais ou chora demais, né? A gente não tem um equilíbrio. Eu recebi uma mensagem assim, que casal de muito tempo, né? Ele não é nem que gosta, ele não gosta, a pessoa não gosta nem mais do que o outro faz, não gosta mais de nada, e vice-versa, mas faz companhia porque é melhor que a solidão. É a carência. Não Percebe? serve Vai mais viver nada. solidão, percebe? Mas não me deixa ver. Já vive sozinho. Mas está errado, Tá é errado. o outro? Aí foi um Não, padre. está errado para si mesmo, está ruim para si mesmo. Ah, tá. Porque isso é uma solitude, né? A solitude é quando você, no meio da multidão, você se sente sozinho. Porque não é o outro que te preenche, né? Não é o outro que te dá companhia, não é? É você mesmo. Tanto é que o que é a saudade? A saudade é que você está sentindo falta de você mesmo. É que a sua mente interpreta que é o outro, mas não é o outro, é você mesmo. O outro só foi o vínculo para que você se autoconhecesse, se autovalizasse. Porque não existe o outro. Foi num padre que eu peguei isso. E realmente a gente faz isso, a gente acha, fica aí, né? Não serve pra nada. Não fala, a maioria não fala. verdade. Esse homem tá mulher, vamos falar das mulheres. Esse homem tá pra nada. Mas é bom que não fico sozinho. E isso é muito real, né? Está queimando a encarnação ali, né? É terrível, né? E a gente achar que eu vou me casar, vou namorar porque eu vou ser feliz. Pelo amor de Deus, isso não existe. Aí que a igreja começa. Casou, a igreja começa. Não, porque a felicidade você tem que levar. Né? A paz você tem que levar. Não adianta você querer buscar no outro a paz se o outro, coitadinho, tem menos ainda que você. Né? Então vai dar aquele conflito. Okay, como ele falou, passou 4, 5, 6 meses que acabou a paixão, né? Já vira aquela que Que o que se mais tem é a paixão, né? Não se tem amor, é paixão. A paixão são os primeiros tempos, né? Do ser humano, né? Que é gostoso demais, né? Nesse primeiro tempo ali você queima qualquer fogo, né? Mas a paixão pode se transformar no amor, né? Agora quando transforma no amor, aí vem o respeito, vem a consideração, vem a cego, surdo, não sente cheiro, né? Porque o amor faz isso, né? O amor não deixa você ver nada. Você não vê nada, você não vê defeito. Então, todo mundo fala, você cai, amor. Aí você imagina, você não vê, né? Porque você, realmente aquele amor é seu, não é do outro, não é de ninguém, né? Então só você fica ali. Mas quando é verdadeiro, agora quando é pressão, não tem como. Terrível, é uma história grande. Basta a gente se amar, né? Se querer, se achar que é lindo, olhar no espelho, como ele ensina, eu estou vendo o livro que você passa sempre isso pra gente. Levanta cedo, olha no espelho, eu estou linda, eu sou maravilhosa, eu sou perfeita, eu sou o que sou. Né? Dali você começa o dia bem, ela fala, pronto, acabou. Né? Você tem que estar bem. Não importa o tempo que você está na Terra, você tem que se amar a vida toda. Porque se você quer viver 50, 60, 70, 80, como todo mundo quer ver na Terra, você tem que saber que você vai ter ruga, você vai ficar com o olho arreado, o cabelo vai ficar branco, tudo vai arrear, né? Então você tem que se amar a vida toda, para que na hora de sair daqui, você não desprezou tanto seu corpo. Porque tudo está em torno disso, né? Porque o corpo não importa, porque você vê às vezes uma pessoa que não tem, nem eu vi outro dia numa reportagem, o cara não tem as 2 pernas, não tem os braços. Impressionante. Fiquei olhando, o cara faz tudo. E ele diz que ele é feliz. Então é muito, né? Então a gente tem que ter uma visão bem grande sobre a gente mesmo, não sobre o outro, né? Sobre a gente. Mas o que estamos a dizer é que estas coisas se podem cocriar com resultados maravilhosos. Somente pedimos paciência, pois as janelas da oportunidade estão a ser preparadas enquanto esperam. O terceiro atributo do humano da nova era encontra-se no âmbito da saúde e da cura,
O humano da nova era compreende o conceito da autocura, pois descobriu algo muito importante. É crítico o matrimônio do intelecto, inteligência e o espiritual. Uma vez mais encontramos a tríade, com a biologia. Não podem deambular por aí com a vossa natureza humana e biologia, pensando que o espírito reside na cabeça, enquanto que o resto é só carne, o púlpito rico. No entanto, há quem faça isso, e quando as coisas correm mal para o corpo, dizem: isto ou aquilo funcionou mal, ou então, isto ou aquilo fez-me mal. Assim, comece por fazer o matrimônio com a sua biologia. Peça-lhe que fale consigo e que seja una consigo mesmo. E quando algo irritar ou causar dor, examine por quê. Porque o corpo é uma capoeira, né? Se você parar ali, descansar um pouquinho, relaxar e perguntar para o corpo: tem alguém ligado em mim? Está tudo bem por aí? Você vai ver que vai ter uma sensação assim, assado, x, y, vai ter um desconforto, vai ter uma pontada, vai ter uma presença, porque o corpo ele acusa. Né? O corpo ele acusa. Comece por pensar no seu corpo como nós, em vez de pensar nele como uma coisa. Isso serviu-á, pois o humano da nova era vê todas essas partes apenas como uma. Isto é uma informação fundamental para quem deseja viver muito tempo. E falando disso, para aqueles que se desprenderam do karma, dizemos o seguinte: o motor do karma é de fato a morte e o renascimento. Ora, quando alguém se desprende dele, deixa de haver razão para a morte. Em consequência, convidamos o humano da nova era a viver uma vida muito prolongada, muito mais prolongada do que poderá imaginar. Torne mais lento o processo de envelhecimento e procure co-criar espiritualmente para eliminar a hormona da morte. Tal como já analisamos, isto está ao alcance da vossa capacidade, ainda que requeira prática. Nem todos poderão fazê-lo imediatamente, pois é uma novidade para vós, que vai contra tudo o que vos foi dito até o momento. O quarto atributo do ser humano da nova era é a magia. É o pensamento, né? O terceiro aqui é a saúde e a cura. Todos nós temos a capacidade de se curar, né? E de reivindicar a nossa saúde. O que a gente faz é tratar a doença, né? E não manter ou prolongar a saúde. Então a cura está ao alcance de todos. O que é a cura? É o conhecimento dos seus poderes. A cura é os dons do Espírito se fazendo no corpo. Quando o Espírito não está mais se vinculando ao corpo, vamos utilizar essa frase, né? Quando o Espírito não está mais fluindo no corpo, é quando há a doença. E a magia, que é o quarto atributo, é o pensamento. O que você faz com o seu pensamento, né? A gente tem milhares de pensamentos por dia. Este conduz a sua vida, esses pensamentos. Você pode ter apenas um só, ou 50 mil, ou 50. A vida seria bem diferente se a gente controlasse um pouco mais o nosso pensamento, né? No planeta há quem seja capaz de ter a magia, tal como o meu sócio vos disse anteriormente, meus queridos. Isso significa o que foi explicado no 11:11 e no 12:12. As entidades que gradualmente estão abandonando este planeta passam-vos do archote. Portanto, este humano da nova era, que é você, é capaz de ter a magia. Alegre-se com esta notícia, pois é a primeira vez que dizemos isto desta forma. Aqueles que desejam mover-se até a ascensão terão a magia. Os que não desejam mover-se até a ascensão, mas desejam ser portadores da luz e trabalhadores da luz, também terão a magia. Todos podem tê-la até certo ponto. Cada um ocupa um lugar. É detentor da iluminação e guardião da verdade. Pois o archote foi-vos passado pelos devas, pelos que vivem nas rochas da terra, mas estão a desaparecer. Todos eles, ao respeitarem quem são, ao sorrirem para o que são e ao deixar o planeta, fazem-no com respeito, não com tristeza, pois nunca acreditaram que uma coisa assim pudesse acontecer. Aqui a palavra-chave é apreço. Então, o que a gente pode fazer pelo planeta, né?
quando a gente fala de magia, é aquilo que você pode incorporar e utilizar no planeta. Que cada um vai pegar uma coisa, vamos assim dizer. Cada um incorpora um atributo, ou incorpora um poder, né, que a gente chama de magia. Então a gente precisa se colocar perante o plano e falar que eu estou pronto aqui para auxiliar. Qual ferramenta você pode me dar para que eu possa auxiliar, para que eu possa fechar o quebra-cabeça? Né? Toda a magia que vocês lhes atribuíram é vossa agora. Passaram a ser os únicos detentores da energia do planeta e já não têm de a compartilhar com quem a aguardou para vós durante tanto tempo. Não há tristeza alguma na sua partida, acreditem. O quinto atributo do humano da nova era é a paz. Portanto, ele é pacífico. É pacífico porque recorre à visão global e compreende o que está acontecendo. Por vezes chamamos a isto paz injustificada. Esta expressão talvez surpreenda. Trata-se, porém, de uma espécie de paz que se sente, ainda que a desordem reine à sua volta. É possível que o caos venha a desencadear-se muito perto de si. No entanto, ao olhar quem se encontra submergido no caos, você está em paz, pois sente-se seguro no plano que criou, experimentando uma sensação de serenidade, à margem do que esteja acontecendo. Então, em espírito, você cria a sua paz, você se sintoniza com ela, né? Enquanto que aqueles que vão estar ao seu redor, seus familiares que vão viver naquele puta caos, é porque eles estão criando aquilo, eles estão gerando aquilo. E você não pode fazer nada porque aquilo é um conflito interno, eles vivem na ausência da paz. Então, você vivendo na paz, você está em conexão, você está em proteção, você está bem. Quem não optar por isso, você não pode sair do seu centro ou permitir que você saia do seu centro por causa de um outro. Né? Este atributo diz, inclusive, que até diante do falecimento das pessoas queridas, podem permanecer em paz, pois sabem perfeitamente que elas assim planificaram o sucedido, antes de aqui terem chegado. Foi o que a gente acabou de falar. Né? As pessoas planificaram isso. Nossa, né? Nossa. E a gente não deve sofrer por isso, né? Não deve. Mas a gente sofre. Né? Sofre, né? Que nem todo mundo pergunta às vezes pra gente, né? Não sofrer, sofreu ou não sofre? A gente tem aquela coisa assim de que, era jovem, né? Era jovem, mas era jovem pra quê? Né? Se bebezinho também morre, né? O espírito é A gente tem antigo, que ter né? uma consciência, né? De que essa parte não é nossa, nós temos que aprender que essa parte não é nossa. A gente não comanda essa parte, a não ser que tu pega o envolve a pessoa. Nem mesmo assim tu não sabe se tu tem culpa, né? Mas eu penso assim, que acho que essa parte é de Deus. Então a gente tem que ser livre e deixar ser livre. Meu pai ensinava isso pra gente, eu me lembro, eu tinha acho que uns 4, 5 anos, meu pai ensinava isso pra gente. Ele falava, não chore, não brigue, porque isso aí é de Deus, não é de ninguém. E eu era bem pequenininho. Ele falava isso pra gente. Este tema já foi referido no passado, tal como é incorreto lamentar a ausência de alguém. Talvez alguns presentes tenham perdido uma pessoa querida recentemente. Saiba, porém, que ela se encontra entre aqueles que agora, nesta mesma sala, o amam. A gente disse no começo que certas pessoas, não todas, elas podem se tornar guias, né? Por quê? Porque é o amor que liga. É o amor. Não é que o cara é um puto instrutor, não é apenas o amor. O amor está ligando. Porque, conseguinte, meus queridos, acaso se apercebem da visão global? Dão-se conta do ir e do vir? E da unicidade do planeta com todos vós também se apercebem? O ser humano da nova era reconhece que é o seu próprio antepassado. Quanto humor kármico existe em tudo isso. Imagine-se deixando mensagens destinadas a vós próprios, uma e outra vez, para muito tempo depois, regressarem para as procurar e encontrar. Vocês pertencem a todos os tipos de culturas e cores, inclusive enquanto permanecem nessa sala, ou leem essas palavras. Este é o atributo do humano da nova era. O sexto e último atributo
resulta ser o mais difícil para muitos humanos, pois vai sendo adquirido com o decorrer do tempo, paciência e tolerância. O humano da nova era é tolerante com o seu próximo, que não está iluminado. Por ser um tema muito delicado, dificilmente se aperceberão enquanto não o reconhecerem em vós próprios. Quando outros vos criticarem, somente a tolerância, a paz e a paciência vos ajudará a voltar a amá-los, pois aperceber-se-ão que eles estão a passar por onde vocês já passaram. Por isso, não os julgarão. Está claro isso aqui, né? A admirável característica do humano da nova era, quando se vê acusado, é a de pensar no acusador e amá-lo em vez de pensar em si próprio. É algo fácil de fazer, pois fará parte integrante da sua natureza enquanto humano da nova era. Por isso que ele fala que tem uma visão global, né? Olha só, a admirável característica do humano da nova era, quando se vê acusado, é a de pensar no acusador e amá-lo, em vez de pensar em si próprio. Né? É fácil ler, é fácil falar. É fácil ler, é verdade. Né? Porque quem de nós vai amar um acusador? Né? A gente vai dar porrada nele. A gente sempre olha para o nosso umbigo, né? Mas é o passaporte, esses atributos, como o que a gente já vem estudando, é o passaporte já para uma nova era, por assim dizer. Né? E ainda que os adversários sintam dificuldade em acreditar nesse sentimento, ele seguirá o seu caminho sem julgar, considerando-os como parte do seu próprio processo, tal como planificou antes de aqui chegar. Esses adversários fazem parte da sua vida por acordo prévio, mas desde que ele se tenha desprendido do cargo, encontra-se perante um muro de ladrilhos, os quais resolveu retirar um por um. Assim, considerando o seu processo de vida, é correto que eles façam parte desse jogo. Então as coisas até que a gente taxa como injusto, faz parte dessa planificação. Né? Você fez tanto por uma pessoa, né? E agora ela não está nem aí, ela rejeitou você. Né? Ela está pouco se lixando, ela não está nem aí, e você está ali correndo atrás. Então esse processo já foi planificado já. Ela veio para ser uma filha da puta. Para fazer com que a gente enxergue, né? Ou enxerga alguma coisa que não está percebendo ali, né? Então tudo isso faz parte. Então tudo isso vai fazer com que a gente tenha essa tal tolerância, essa tal paciência. A base, ou a resposta da paciência, da tolerância está aqui. Essa explicação. Sabe que foi planificado antes isso? Parece uma bobagem, né? Mas tudo isso já foi planificado. Tudo está certinho, né? É difícil a gente entender, né? É difícil. Difícil assim, na palavra difícil, mas dá para ir enrolando. Meus queridos, é fundamental saberem o seguinte: talvez alguns desses parceiros de jogo nunca venham a receber o vosso nível de iluminação. No entanto, encontram-se no caminho que vocês estão a percorrer. Não são diferentes, a sua presença foi planificada com antecipação. Não se pode desesperar, né? Que você vai ver que essa pessoa está sendo influenciada por outras pessoas, você, né? Por que fala iluminação? Você está vendo todo o quadro e a pessoa está ali como um zumbi, não está percebendo nada. Você deve ficar na tua. Não posso esperar. É que nem panelinha, sabe panelinha? Que você vê que é um monte de filha da puta e você tem que ficar na tua. É isso, é a tolerância, é a paz, você fica na tua. Pior que a panelinha te exclui de verdade, né? Por mais que tu tá vendo que não está certo, ela está. Aí você tem que dar amém, né? Ainda bem que foi excluído. Faz parte do jogo, né? Mas você tenta entrar sempre para ver, olha, mas podia ser assim, não, a panelinha te põe, né? Aí não tem jeito. Porque a gente também quer comandar, né? Livre-arbítrio, né? Eles têm um caminho e uma viagem própria para realizar. Assim, criticá-los e julgá-los seria como criticar e julgar a vós mesmos, pois cada um deles faz parte do vosso plano coletivo. Desejamos agora referir um tema que talvez já tenham observado, algo relacionado com a consciência tribal. Desejamos que olhem à volta e vejam o que está acontecendo na Terra, uma vez que, na nova energia
e com as mudanças que estão a ocorrer, este elemento fará parte da consciência. E não é nada surpreendente que esteja relacionado com a linhagem. Meus queridos, todos os grandes conflitos e guerras menores que se desencadeiam neste planeta, neste preciso momento, são tribais. Chegou-se a este ponto. Já não se trata de uma nação contra outra nação, de um país contra outro país. A partir de agora, trata-se de uma tribo contra outra tribo. Era por isso que se esperava algo que tem a ver com a energia. Até certo ponto, tal situação persistirá enquanto vocês se mantiverem no planeta, pois nem todos os seres humanos serão iluminados. Esta consciência tribal tem propriedade. É interessante ver que o Espírito deseja que faça com ela, pois representa a consciência das sementes do princípio tribal da Terra. À medida que se unem às outras tribos da galáxia, desejamos que sintam a vossa linhagem, mas nessa altura sentem-na como linhagens individuais das tribos planetárias. Pedimos que unam estes sentimentos, desde já, um sentimento de linhagem humana, porque, meus queridos, serão obrigados a fazer isso mais tarde. No futuro terão que negociar com outras tribos da galáxia, como se tratasse de uma tribo humana do planeta Terra. Por isso, pedimos para considerarem este pensamento. Tudo isto ficará mais claro à medida que o tempo for passando. Outra advertência que temos para vós é que convocamos os líderes das tribos espirituais para que traduzam as linguagens antigas e as convertam numa única. Referimos-nos a linguagens com pelo menos 10.000 anos de antiguidade. Pedimos que os líderes espirituais destas tribos, independentemente da sua linhagem sobre este planeta, unam todos esses ensinamentos e os comparem. Porque tudo está dizendo uma coisa só. Se você pegar todos os livros aí que é base das religiões, fala uma coisa só. É isso que ele está falando, não tem sentido ficar guerreando uma religião, a minha religião é melhor que a tua, né? Porque tudo é uma coisa só. Está uma coisa só. A gente falou no princípio, né? Procurem as semelhanças e tentem respeitá-las como verdade, tal como se elas se apresentam. Não dependam dos escritos com menos de 10.000 anos. Também isso se tornará mais claro à medida que o tempo for passando. Essas são as advertências do Espírito da nova era. Esse é o respeito que temos por vós, enquanto seres humanos, para poderem existir nesta nova energia. Uma vez que o Espírito não pode fazer isso por si mesmo, continuam a ser vocês, que têm o que fazer, seres humanos, caminhando pela Terra em período de aprendizagem. E ainda vos faltam muitas lições para aprender. Nas lições kármicas... Não lições kármicas, mas lições da Terra. Mais tarde serão lições galácticas. Mas neste momento, enquanto percorrem o caminho como humanos iluminados, sentirão paz uns em relação aos outros. Consoante vão perdendo medo, ainda que por vezes tenham que enfrentar o desconhecido. Assim é o humano da nova era. Assim é a nossa vida, sempre defrontando com o desconhecido, né? Sempre enfrentando algo novo, né? Como se fosse um treino mesmo. Não sabe que amanhã vai ter algo novo para você, depois de amanhã. A natureza vai sempre remover, vai sempre mexer na tua vida para que você sempre renove. Para que você sempre tenha acesso a algo novo, a algo desconhecido. A viver na Terra é uma experiência única, né? É o que a gente está passando aqui hoje. Comentário para o leitor. Esta canalização foi transmitida há poucos dias, depois de ter acontecido no Japão, em janeiro de 1995. Detenhamos-nos por um momento diante de uma história de Krain para dizer, uma vez mais nesta comunicação, como o Espírito vos vê. Ó, meus queridos, neste preciso momento, há milhares que pretendiam ser seres humanos neste planeta, que voltaram à sua essência na gruta da criação e que se encontram no salão de honra. Sim, aqueles que abandonaram recentemente este planeta e
pelos quais vocês sentem tanta pena, encontram-se envoltos em êxtase e alegria neste preciso momento. Se pudessem vê-los assim, e se pudessem mostrar-vos a cerimônia de recompensas em que estão a receber as suas cores, sentiriam um profundo respeito. No agora, no tempo, cada um deles tem uma oportunidade limitada para encontrar-se em presença do Espírito e ser honrado pelo seu nome, pela sua encarnação imediata, passada e por ter cumprido o seu contrato. Se pudessem ver isto, experimentariam uma sensação completamente diferente acerca da morte humana. É porque a gente não tem a ideia, a consciência do que certas pessoas elas fazem pelo planeta, né? Há pessoas que a gente olha que não lê, que não faz nada, mas as pessoas elas têm uma certa missão aqui na Terra. E você vê uma morte trágica, por exemplo, e você não tem noção do que aquela alma ela planificou passar por aqui. Porque aquilo que a gente passa interfere no todo. Né? Fechar um pouquinho os olhos então.